Bom dia, meninos e meninas do sexto ano. A gente iniciando mais uma semana de estudos, né? E essa semana a gente continua aquela sequência dos movimentos que o planeta faz. No caso, a gente falou sobre o movimento de rotação e translação. Aí a gente vai finalizar essa parte com os fusos horários, né? O que acontece? O que são fusos horários? Os fusos horários são os diferentes horários que o planeta possui por causa do seu movimento de rotação, tá? O que acontece? Vou pegar esse copo d'água aqui para explicar para vocês. O que acontece? Quando a Terra vai girando, né? Ela vai passando de frente do Sol, certo? Como se o Sol, aqui, a minha câmera aqui, né, fosse o Sol e aqui o copo d'água fosse o planeta. O que acontece? Quando a Terra está voltada para o lado do Sol, logicamente é dia, né, desse lado e noite do outro, tá certo? Como ela vai rodando, ela tem 360 graus, né? Quando ela girar 360 graus, significa que foi um dia e uma noite. Tá? Cada vez que ela roda, que ela gira 15 graus, é uma hora a mais ou a menos no planeta. Tá? Por exemplo, cada vez que a gente roda, que a gente desloca para o lado leste do planeta, aumenta as horas. Se desloca para o lado oeste do planeta, as horas diminuem. Tá? É só lembrar dos pontos cardeais, né? Leste com a mãozinha direita, né? Estão lembrados disso? Então, para o leste, as horas aumentam. Significa que o Sol aparece para as regiões que estão no leste, para depois aparecer no oeste. Tá? Por exemplo, o Japão está no leste do planeta, então o Sol aparece primeiro para os japoneses, para depois aparecer aqui para o Brasil. Tá, ok? Então, se agora aqui, por exemplo, são 6 horas, né, a hora que eu estou gravando essa aula, lá no Japão já é 6 horas do outro dia. Então eles estão 12 horas adiantados em relação a nós. Então o Natal acontece primeiro para eles, o Ano Novo acontece primeiro para eles, para depois acontecer para nós. Ok? Então essa aula essa semana é sobre isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão me enviar as atividades já na semana para eu poder avaliar, tá? A gente está quase terminando o bimestre e é preciso enviar. Quem não enviou as atividades, por favor, comece a enviar agora, ok? Então, eu estou mandando essas aulas para vocês, falando o que é o fuso horário, algumas questões e alguns textinhos pequenos, vocês vão copiar no caderno de vocês, está explicadinho aqui na atividade. Não precisa imprimir nem mapa, nem nada não. Se quiser imprimir, fica à vontade, tá? Mas se não quiser, não tem necessidade. Copie no caderno o que eu falar aí e as questões também. Aí vocês vão responder e me enviar. O que acontece? Uma coisa interessante também. O Brasil, por ser um território com dimensões continentais, né? O Brasil é gigante pela própria natureza, né? É o quinto maior país do mundo. Dentro do nosso território, nós temos 4 fusos horários. Temos 4 fusos, tá? O nosso fuso horário aqui, a região nossa inteira, a hora oficial do Brasil é a hora de Brasília, porque Brasília é a capital do Brasil, tá? Então, Jericoara, Pedregulho, Franca, Ituverava, Igarapava, essa região inteira, nossa São Paulo, né, tudo está no mesmo fuso de Brasília. Então, se aqui agora é 6h30, lá em Brasília significa que é 6h30 também, Jericoara também. Só que, por exemplo, lá em Cuiabá ainda é 5h30 da tarde e no Acre ainda é 4h30 da tarde. E em Fernando de Noronha, que são as ilhas que ficam no Oceano Atlântico do Brasil, lá já é 7h30 da noite, 19h30. Tá? Então o Brasil tem 3 fusos horários dentro do seu território e um no oceano, pegando as ilhas oceânicas. Tá? Então o Brasil possui 4 fusos horários. Isso significa que o Brasil possui 4 horas, né, diferentes dentro do seu próprio território. Tá? A gente tem 4 regiões do Brasil que possuem horários diferentes uma das outras. Tá? Então, 3 dentro do território e uma dentro do Oceano Atlântico, pegando as ilhas de Fernando de Noronha. Tá bom?
É complicado a gente falar sobre fuso horário assim, a distância, né? Mas eu quero que aí tem um mapa de fuso horário, ó, que eu mostro todos os fuso horários para vocês da Terra, ou seja, os 24. Então vocês vão perceber o seguinte, ó, cada meridiano que está na perpendicular, ele está aqui em rosa, tá? Vocês vão perceber que entre um meridiano e outro é um fuso, tá? E o meridiano de Greenwich é o ponto de partida para os fusos horários, tá? Por que chama meridiano de Greenwich? Porque lá em Londres tem um observatório astronômico no bairro de Greenwich, tá? Portanto, homenagem a isso. Então começa a contar as horas a partir do meridiano de Greenwich. Se eu for com a minha movimentação para o leste, eu vou aumentar as horas, tá? Então, por exemplo, isso aqui agora estão 6h25, lá no Japão já é 6h25 da manhã de segunda-feira. Se eu voltar para o lado oeste, por exemplo, ó, se eu for para Los Angeles, lá em Los Angeles ainda é o que? Deixa eu ver aqui, ó, 6h30, ver se eu consigo, 6h30, 5h30, 4h30, 3h30, 2h30, lá em Los Angeles ainda é 1h30 da tarde, vai estar almoçando ainda, tá? Viu, meninos? Então é isso. Nossa, qualquer dúvida amanhã, hoje, na segunda-feira, vocês podem me chamar, fique à vontade, tá? Qualquer dúvida, porque eu estou aqui para ajudar, tá bom? Fiquem bem, beijos e até a próxima aula.